Beleza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito boa noite, você que está nessa segunda-feira linda acompanhando o Socialcast. Vocês já viram que eu tenho alguém aqui que é muito mais fã de Star Wars, inclusive uma humilhação para mim estar aqui. Olha, tem até a É uma tatuagem. tatuagem. Seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso Socialcast, Júlio. Palmas pro Júlio, Pedro. Aí, obrigado. Vou colocar efeitos sonoros aqui agora. É um prazer estar aqui, conversar sobre marketing, é sempre legal. Vamos aí, vamos trocar ideia. Que legal, que legal. Pessoal, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí acompanhando o Socialcast. Finalmente conseguimos um espaço na agenda apertada do nosso incrível Júlio. E hoje a gente vai conversar durante uma horinha com vocês sobre marketing, mas principalmente eu acho que é legal, né, Júlio, sobre toda a experiência acerca de todo esse tempo que você está no mercado, né? Então, acho que é legal a gente explorar um pouquinho isso, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse bate-papo, que acrescente valor para vocês. Compartilhem, deixem o like para a gente ganhar muitos dinheiros com o YouTube, beleza? É isso aí. Vou deixar aqui também, pessoal, sigam o Júlio lá nas redes sociais, o Pedro, a mim, já está disponível aqui para vocês o user de cada um, ok? E bora começar, né? Júlio, acho que a primeira coisa, assim, né, Pedro, pra gente não sei por onde começar com o Júlio, tanta coisa que a gente tem para perguntar para ele. Pergunta se você tá esperançoso com o time do Brasil esse ano. É isso aí. É a pergunta do século. Pergunta do sexo. Segunda-feira de Copa, né? E aí, Júlio, como é que você tá com isso? É engraçado assim, né? Até ontem, hoje é segunda, né? Até ontem, domingo, eu não estava muito animado com a Copa, confesso. Aí depois eu vi a abertura, eu falei, nossa, que legal, tá cheio o estádio mesmo. E eu achei simpático lá o Gasparzinho da Copa, sabe? Aquele parece o Gaspar, achei simpático. Sim. Eu achei legal. O que rolou que teve tipo uma polêmica, né? Que envolve que ali o Catar é um país extremamente preconceituoso. Acho que teve alguma polêmica assim. Confesso que eu não adentrei para entender, né? Mas o pessoal já deu uma conversada sobre isso na internet, etc. Não sei como é que funciona. Também não sei, eu também não sei. Todo mundo por fora, ninguém não sabendo disso, né? Bom, eu vi mesmo que teve alguma questão sobre usar as cores GLS, inclusive a Pantone lançou uma bandeira toda branca com os hashtags das cores dele. Sim. Eu vi que não pode vender cerveja no estádio, mas eu só vi isso. Eu não acompanho mais futebol, né? É um país bem fechado mesmo. É muito fechado e bem a questão do preconceito do tradicional de fato acontece, mas eu li muito pouco a respeito. Eu pensei mais no futebol mesmo. Depois de ontem, falei, nossa, que legal, o Equador ganhou. Eu fiquei tão chateada assistindo a partida, tipo assim, eu não acredito que eles perderam no primeiro, não o Equador, né? Mas o Qatar perdeu no primeiro jogo na casa deles, na primeira Copa, gente. Como que pode? Eu ia deixar ganhar, velho. Porque eu não ia suportar isso. Os caras gastaram uma grana, né? Fizeram um monte de estádio novo e o primeiro jogo perde. É foda. Nossa, cara, mas sim, é meu. E é um país... pra quinta, hein? Isso é importante. E eu vi também, ainda só puxando um pouquinho, né? Que é um tema que tá todo mundo conversando. Eu vi que o Brasil é o segundo favorito, né? Para esse título desse ano. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acredito. Eu acredito, tipo assim, se a gente olhar o que o Brasil fez na eliminatória da Copa, né? Que foi o primeiro time aí para a Copa. Ganhou com acho que 3 ou 4 rodadas de antecedência das eliminatórias. De fato, o Brasil tem um bom time. Eu não gosto de alguns jogadores que estão lá, sabe? Mas eu gosto, eu acho que o Brasil tem chance, sim. Se o time jogar sério, não ficar com palhaçada, eu acho que tem chance, sim, de fato. Sim, eu acho que até
a seleção tá um pouco mais madura, né? Assim, Com gente, certeza. é que futebol é muito legal de conversar, mas eu sinto que a seleção tá mais madura, né? Por exemplo, há 4 a 8 anos atrás, quando eles jogaram esse time a primeira vez junto, é diferente, é outra sinergia, sabe? Você tá criando relação com aquelas pessoas. Eu acho que agora já tá todo mundo um pouco mais adaptado ao estilo de jogo um do outro, né? Sim, Eu também concordo devido com ao você. momento. Devido ao momento, a gente precisa disso. Acho que o jogador tem isso em mente, né? Que a gente precisa desse troféu, desse campeonato. Então, Sim. como E eu, fanático de eu acho. futebol, eu já tenho certeza. Eu nem falo possibilidades, eu tenho certeza que a gente vai ser campeão. Gostei da animação, bem legal. Gostei. Olha lá, Tem o que ser. Luiz, ele já tá achando que Qatar tinha que ganhar o primeiro. Eu também acho, Eu também, Luiz. Concordo com o Luiz. concordo. Que foi uma abertura Concordo. O Luiz é muito um cara massa. sábio. Também acho, pô, Eu pra gostei, estrear, né? eu gostei que o Equador ganhou, mas eu acho que o Catar devia ganhar mesmo. Né? Eu não gostei. Gastou um rio de dinheiro e perdeu. Foi foda. Exato. Confesso que fiquei muito, muito triste. Mas então aqui estamos nós com expectativas medianas referente ao Hexa, né? Que vai chegar, o Pedro já tá super hypado, né? Eu tô levantando a média, né? Mas já tá levantando a média ali. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo. Júlio, vamos lá, vamos puxar o negócio. Bora. Me fala quem que é você, tipo, real, meu, da onde você veio, sabe? Como é que era sua O que infância, como é come, que o você que vive. O que o come, que o que vive. vive. Aquele Sexta-feira trailer no Globo Discovery. Repórter. Não é hoje, é sexta. Beleza, vamos lá. Então, assim, eu sou um senhor de 50 anos, né? Eu trabalho com marketing desde os 29, mais ou menos, desde os 25. Né? Eu sou um pouco fã de Star Wars, um pouco fã. E quase nada. E as pessoas sempre uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? De onde que vem a sua história com Star Wars? Né? Sempre perguntam isso, é muito normal. Porque assim, todas as minhas camisetas, todas as camisetas assim são Star Wars. É algo tipo. É meu, uma obsessão por Star Wars, eu diria. o meu cartão de visita é um Star Wars, tá vendo assim? Nossa, velho, que Sim. massa. Eu É o tenho um formato do Darth Vader. Então, e aí as pessoas perguntam de onde que vem essa obsessão? Eu não sei se é uma obsessão, tá? Porque eu durmo tranquilo, não durmo pensando em Star Wars. De onde que veio essa história com Star Wars, né? E eu lembro assim, né? Eu sou um senhor de 50 anos, né? Eu em 1977, quando estreou Star Wars do Brasil, no Cine Marabá, meu pai falou assim, né? Para mim e para o meu irmão: hoje a gente vai assistir um filme de adulto. E a gente ficou 2 horas na frente do cinema, eu tinha 6 anos, ficou 2 horas na frente do cinema e o filme era Star Wars. Desde então, eu vejo Star Wars com os olhos do menino que foi levado para o pai para assistir o primeiro filme de adulto. E foi desde quando o primeiro filme? 1977. Nossa, é muito tempo atrás, cara. Muito tempo. A diferença é que antes você não tinha dinheiro para comprar os bonequinhos, né? Não podia comprar nada. Agora depois de anos trabalhando na 120, né? Ele conseguiu. Isso. Aí um pouco sobre mim, né? Eu sou capricorniano, nasci dia 27 de dezembro de 71, né? Aliás, eu nunca ganhei 2 presentes, só ganhava um de aniversário, ou de Natal, ou de aniversário. E eu me formei. Observação, Júlio. Nasci no 31 de dezembro. Eu também não. Na verdade, eu não ganho nem presente, tá? Nem parabéns, às vezes a galera esquece, entendeu? Então, assim, eu preciso compartilhar. Meu, você falou, desculpa te interromper, mas era o meu momento de falar. Vocês não podem esquecer da gente. Exatamente. Lembre, por favor. E sabe o que para mim era triste, Pedro? Assim, as pessoas passavam o Natal em casa, né? Aí dia 26 arrumava a mala e ia todo mundo viajar, sabe? Aí não tinha ninguém para fazer aniversário, ninguém. Tava todo mundo viajando. Então, e aí esse é um trauma que eu tenho. Se a gente pode falar de traumas aqui, vou abrir meu coração. Aqui é um bate-papo aberto, Júlio. Fala o que você tiver vontade, Júlio. Por favor. E aí, então, use-nos como seus terapeutas. É boa. Inclusive, quando você faz mentoria com as pessoas, na verdade, você não sabe quem está mentorando quem, né? Uma troca de ajudas. É uma troca de ajudas, é isso aí. Aí eu sou formado em comunicação social, né, pela MBUNB, e quando acabou a faculdade, eu falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu odiava a faculdade, odiava. Né, por algum motivo, desconhecido até hoje, eu não gostava da faculdade, não gostava das pessoas, né? E aí eu era muito bom com Photoshop, com CorelDRAW, na época tinha Aldus, PageMaker. Nossa, eu era muito isso há muito tempo atrás, então. Se você
Eu era criança. Você foi o quê? Foi o pioneiro, então, do Photoshop. Era Photoshop 2.0, sabe assim? Nossa. Aí, Meu, nem rodava na máquina Photoshop. não, então, e aí, só que eu achava, né? Olha aqui como é doida a questão da informação. Nessa época nem tinha muita internet ainda. E eu achava que eu tinha que estudar computação gráfica, né? Não design gráfico. Eu achava que eu tinha que estudar computação gráfica. Aí eu saí da faculdade de comunicação social, né, com formação em publicidade e propaganda, e fui estudar engenharia de software. Já perguntaram aqui no Insta, qual a diferença de computação gráfica e de design gráfico? Então, computação gráfica é o cara que faz o software para criar a computação gráfica. Design gráfico é o cara que faz as peças de design, entendeu? E aí eu era meio confuso na época, não sabia. Aí eu estudei na faculdade de engenharia e aí a carga de matemática da faculdade de engenharia me pirou a cabeça. Fiquei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, que doideira. E aí a sorte é que eu sempre estudei. Daí eu acabei a faculdade de engenharia e depois eu fui estudar design gráfico de novo na Embi Morumbi. Nossa, então, tem 3 formações. Então eu sempre fiquei estudando. E aliás, é um conselho que eu dou para as pessoas: não estudem tanto. Não, estudem. Não estudem! Eu estudem, né? Fica de alguém experiente. Não, estudar é legal, sabe? Mas assim, o legal estuda e aplica, sabe? Não fica viajando, estudando um monte de coisa que vocês estão fodidos. Precisa ter um foco, eu acho que faz muito sentido, né? Tipo assim, eu acho que a gente pode estudar assim, eu acho que é legal estudar de tudo um pouco, sabe? Mas é estudar por prazer e tal, porque assim, hoje eu vejo muitas pessoas que estudam de real mesmo para pegar um diploma e é isso aí. E eu entendo que às vezes a gente está num momento, num país, enfim, eu acho que sempre vai ser assim. Mas onde, se você tem uma graduação, é claro, você é visto de uma forma diferente, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado. Mas eu acho que o que é legal do estudo é você estudar para aprender, para agregar conhecimento mesmo, sabe? Compartilhando até uma experiência que é legal. Eu sou graduanda ali do curso de letras, né? Olha que aleatório. E eu lembro que quando startou assim a pandemia 2020, eu falei, cara, para mim não faz sentido fazer isso remoto, não faz sentido fazer online. Eu gosto de estar lá na faculdade, eu gosto de sentar do lado da professora e falar boa noite, vamos estudar, sabe? Eu gosto de sentar da professora, levar maçã, fazer apresentação, ter o contato com as pessoas. Eu acho que tem que viver o estudo, sabe? Não só estudar por obrigação, né? O que eu acho que nada por obrigação é legal, nada. Mas o que eu também vejo, assim, do alto dos meus 50 anos, né? Que você deve estudar, sim, mas estudar e aplicar, estudar e fazer algo. E aí eu, dos 25 até os 35, 40, fiquei muito tempo viajando, só vamos estudar, sabe? E aprendia coisas que eu nem hoje não uso para nada. Então eu estudei cálculo integral, diferencial na faculdade. E hoje não uso para nada. Utilizou. Estudei química quântica na faculdade de engenharia, não faz sentido. Então aí assim, é meio viajado, né? Química quântica. Então, não faz cadeia carbônica, não faz um monte de coisa que não faz sentido. E o pior é que você sabe, né? Então, o que eu digo assim, para as pessoas, estudem algo que você aplique na sua vida, ou assuma que é um hobby. Então, por exemplo, eu tenho um hobby de Star Wars, então eu leio livros de Star Wars, beleza. É um hobby. Para mim é diversão. A diferença entre hobby e estudo, legal? Porque quando você vai estudar, vamos estudar sobre alguma coisa para ganhar dinheiro, beleza, vamos ficar bom naquilo. E eu ficava estudando aleatoriamente, meio perdido, sabe? Então, uma coisa que eu também digo para as pessoas é cria o seu foco rápido. Não fica muito tempo viajando, sabe? Sim, é muito difícil, né, Júlia? Assim, eu sinto, principalmente a gente que é mais novo, sabe? É muito difícil encontrar o que você quer estudar. Porque, por exemplo, hoje, Júlia, é muita coisa. E vai piorar. É muita coisa. Meu, principalmente... E vai piorar.
Pô, meu, não tem como. Porque é muita. Meu, você fala assim, tá, agora eu vou estudar design. Aí vem lá, pô, você precisa fazer ADS também. Beleza, então eu vou estudar ADS. Não, mas você precisa ter a copy, vou. Daí eu vou lá Você vai estudar, só daí a gente estudando. acaba flutuando, né, meu, demais. E, Então, tipo, eu vejo isso mesmo como um grande desafio, inclusive para as agências, né? Aqui eu quero fazer menos coisas e não mais coisas. E eu sim, vejo um erro, igual isso, legal. o que você falou aí, eu vejo como um erro mesmo. A gente quer fazer mais coisas, né? Aí você falou, vou fazer ads, vou fazer copy, vou fazer, tem criativo para fazer. Caramba, agora eu vou ter que fazer vídeo. Nossa, estamos na era do vídeo. Meu, tá entrando no metaverso. Meu, e agora? Como que vai funcionar os vídeos no metaverso? A gente tá fudido, desculpa o palavrão, Deu para todo né? mundo, né? E aí Literalmente. e é difícil mesmo, eu não sei qual que é o caminho, o que a gente vai fazer, né? O marketing, do jeito que a gente conhece hoje, está abrindo cada vez mais canais. E aí, escolher uma coisa é desescolher um monte de coisa. E você tem que estar muito seguro da sua escolha. Muito seguro. É, real, meu. E tipo assim, o que que eu percebi, sabe? Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, né, P? Eu acho que mandando um áudio ali, trocando conversas ali. Meu, eu tenho aqui a Social fazem 2 anos e meio, juro. E eu sempre caí nessa de, por exemplo, eu preciso saber fazer tudo. E assim, conforme o tempo, a gente vai levando umas porradinhas e vai aprendendo, né? Jura, jura? E aí, o que que eu Imagina eu com 13 anos. refleti? Imagina eu O com que que eu 13 anos. refleti em uma porrada dessas, né? Meu, se você não sabe fazer alguma coisa, conheça alguém que sabe. Tipo, Network. tenha a pessoa correta, tenha a networking correta, sabe? E eu acho que daí a gente começa a explorar muito isso que você falou. Foca naquilo que você é bom e você quer estudar. Tipo, meu, vou focar em ADS mesmo. E eu vou ter ali o Pedro que vai fazer a parte de design para mim. Então, eu acho que a gente falar, explorar essa networking é muito legal, né, Júlio? Pô, você não sabe fazer, conheça quem saiba, sabe? E quanto mais cedo você descobrir isso e assumir isso, melhor. Né? Não dá para É. ser bom em tudo, Não cara, é dá. verdade. O que eu falaria para o Júlio de 15 anos atrás, Júlio, vai ficar bom com gente. Você vai cuidar de gente. E eu, assim, abrir mão mesmo de fazer qualquer coisa operacional. Né? Então, assim, às vezes até hoje, Nossa, assim, real. olha assim, eu tenho uma agência faz 13 anos, ainda não tô milionário, tá? Não tô milionário. E às vezes, assim, Duvido dessa, viu, a Júlio? demanda tá tão alta que eu tenho que pegar coisas para fazer no WordPress, não deveria. Então assim, e assumir isso, quanto mais cedo você sair do operacional para melhorar o seu network, fazer mais negócio, melhor. Então, assim, eu falaria para mim, do passado, Legal, meu. Isso aí é foque legal. em relacionamento, foque em gente. E aí venda e tenha gente para entregar, sabe? Não que eu faça Perfeito. muita coisa operacional hoje, mas tenha pessoas para entregar o que você vende. Então, Sim. essa é um conselho que eu já daria para mim de Há 15 anos atrás. 15, Até 15 anos atrás. porque uma coisa muito importante que muitos negócios hoje acaba tendo esse bloqueio é não a pessoa não aprende a demandar tarefas para as pessoas. Ela acaba pegando tudo para ela. Não, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, então eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ela acaba ficando lotada, entrega mais quantidade do que qualidade. Mas se você demandar pessoas que entregam qualidade em cada área ali da sua empresa, você não vai nem se preocupar com os gastos que você tem de manter aquela pessoa ali, porque sua empresa vai decolar, basicamente. É Porque se você está verdade. entregando qualidade, o cliente não vai ver preço, ele vai ver valor. É como se fosse uma escada, uma escada rolante, você tem que deixar seguir essa escada, você não pode ficar travando ela. Sim. Então, eu digo aqui, né, eu tenho um monte de amigos que são donos de empresa, grandes empresas, e eu sempre falo um mantra para eles, assim, o dono não pode ser o gargalo da empresa. E aí existe um monte de dono, um monte de amigo meu que abraça as coisas operacionais para fazer, parece aquelas galinhas com os pintinhos, sabe assim? Cara, E meu, aí tipo nada, e aí assim, nada anda, nada anda. A gente tem um cliente aqui que ele quer, o cliente fatura 40 milhões por ano, né? Uma grande empresa e quer aprovar a cor do fundo da rede social. Não faz real, sentido. meu.
Sim. E aí, então, isso aí é uma coisa importante. Quanto mais cedo o dono do negócio sair do operacional, melhor é. É um desafio. Júlio, mas assim, exato. É isso que eu ia. A gente, real, a gente que está do lado de cá sabe que isso é muito difícil. Eu tive uma situação que eu fiquei, acho que 3 dias ausente, que eu não consegui trabalhar. E aí eu percebi que eu precisava aprender a demandar, porque 3 dias, Júlio, que a agência parou. E aí eu falei, cara, olha que bênção, olha que maravilha para acontecer. Entendeu? E aí, e tipo assim, Júlio, são coisas tão bobas que a gente não pensa assim quando a gente tá lá trabalhando, é quando acontece, e aí, e parou a agência. E eu falei, putz, cara, isso depende de mim, não pode depender de mim. Não, tem coisas que a gente faz, né, falando desse assunto aí, né? Que a gente não pagaria uma pessoa o valor que a gente ganha para fazer aquilo. É um absurdo. Então, a gente está remunerando mal um trabalho que um assistente faria. Né? Tem um cara do Instagram, Marcos alguma coisa, que ele fala sobre empresas de alto crescimento, ele fala assim, um dono da empresa não pode ir no mercado. Eu concordo com ele. Se você vai buscar café na sua empresa, você vai buscar café, vai comprar açúcar, vai comprar leite, que é um trabalho que um assistente que ganha R$ 1.200 pode fazer por você, você não pagaria o seu salário para uma pessoa fazer esse tipo de coisa. Porque você ganha muito, você ganha muito. Você, na teoria, deve ser o maior salário da empresa. E você vai fazer... Se você está indo buscar café, açúcar, sabe? Não faz muito sentido. Então, como desprender, né, Júlia? Aqui eu conversando assim com você, como que a gente faz? Como que um dono hoje consegue sair desse operacional? Cara, como? É um desafio, né? O que eu vejo que é importante é igual deixar um filho viajar para fora, sabe? Vai viajar, deixa o filho crescer, e a empresa é a mesma coisa. Quanto mais cedo você fomentar o crescimento das pessoas, e quanto mais você delegar e cobrar resultados, melhor. Mas o como cada um tem que saber o seu. O que você vai perceber com o tempo é assim, primeiro tem que desenhar os processos. Né, processos bem escritos, bem feitos para tudo. Depois eu vou contar um caso de processo que da agência que é bem legal. E aí você entender que se você estiver segurando ou fazendo coisa operacional, você está atrapalhando o seu negócio. Você está atrapalhando. E você tá ganhando muito para fazer uma coisa que um assistente, por exemplo, poderia fazer, sabe? Você, no exemplo do mercado, se você pagar o Uber Eats, por exemplo, aí não tem, não sei. Aí, Cornélio Procópio não tem. Na grande capital do Paraná, quem não sabe, Cornélio Procópio, capital do Paraná, capital do Paraná. Grande Cornélio. Não, então, mas um exemplo aqui, se organizar a agenda e pedir as coisas pelo Uber Eats, você vai pagar uma taxa de R$5, R$6. Se colocar no papel em termos de hora de dono, é muito mais barato. Então não faz muito sentido. E às vezes, assim, como abrir mão é um desafio. Também não sei. Às vezes ainda me pego no operacional. Mas é um desafio. Né? Tipo assim, eu demorei esse ano inteiro me largar de vez para focar no comercial. Então, a minha função hoje é só o departamento comercial. E aí, o ano que vem, trazer uma pessoa para ficar no meu lugar. Aí eu vou fazer mais estratégia. Então, todo e aí você ano... vai meio que trazendo as pessoas para ficarem no seu lugar. É assim que eu acho que é assim que você foi desenvolvendo. Se eu fosse pensar numa escada, né? Você executava alguma coisa, treinava alguém, deixava lá, ia mais ainda para a estratégia. E você foi gerando resultado por meio disso, né? Isso, só que no meu caso demorou muito para assumir isso também, sabe? Que eu preciso sair. Eu não tinha essa visão, tem que largar, né? E uma coisa que eu fiz durante muito tempo que foi errado, eu contratava ajudantes para mim. E a gente não pode contratar ajudantes. Como assim, ajudantes? Então, por exemplo, eu estou no comercial agora. Eu não posso contratar um cara para me ajudar no comercial. Eu tenho que contratar um cara para me substituir no comercial. Ele vai ficar no meu lugar, entendeu? Ele vai assumir as minhas funções. Insight da hora, hein, E aí, Júlio? então, isso foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo. Eu
enfiado na operação de fazer sites, por exemplo, eu contratava ajudantes para mim. Não, eu tenho que contratar um cara que vai ficar no meu lugar. Nossa, essa que valeu o podcast, hein, Júlio? Valeu o podcast, essa dica aqui, Júlio. Mas cara, fenomenal, meu. Mas eu também aprendi faz pouco tempo isso. Porque eu tinha essa visão, eu preciso de mais gente, mas para me ajudar, não. Eu preciso de gente para me substituir. E é uma visão importante, sabe? Então eu não quero um ajudante, eu quero gente que vai ficar no meu lugar. E aí eu vou trabalhar mais para pagar o que eu ganho hoje fazendo aquilo. E aí eu vou fazer outra coisa. E aí sim que você cresce. Vai gerar valor também e de alguma forma até receita para você, né? Exatamente. Então, assim, o foco é eu ser um inútil. Faz 13 anos que eu tento ser inútil aqui dentro, não consigo. Mas eu tô pensando. Olha isso. Não, então, a gente tem que ser um inútil. Você leu aquele livro Pense Grande lá do John Paul Lehmann? Eu nunca li esse. Então, lê que legal. Ele fala que compraram a Budweiser, né? O grupo dele comprou a Budweiser, ele estava andando de camelo no Rio Grande do Norte. Ele recebeu lá, comprou uma Budweiser. Ele olhou, nossa, que incrível. Fechou o celular e continuou o caminho. Porque tinha gente tão boa no lugar dele, fazendo aquilo que ele faria, sabe? Então foi incrível. Nossa, meu. Então o time... Acho que voltou aí. É muito difícil, Júlio, o sentimento de abrir mão, né? Porque, por exemplo, é o que todo mundo fala e é real. Tipo, ninguém tem o sentimento pela empresa, talvez que o dono tenha, sabe? Eu acho que é diferente. Por mais que eu esteja engajada num projeto, envolvida emocionalmente nesse projeto, você ser o criador de algo torna aquilo mais especial. E eu acho que daí vem esse apego, né? Por exemplo, poxa, é uma frase que eu já disse várias vezes e você já deve ter dito, tá? Somente eu vou conseguir fazer bem feito. Do meu jeito fica melhor, entendeu? Exato. Então, na verdade, eu já percebi que o meu jeito fica pior. O meu jeito é pior. Porque eu estou fazendo uma coisa pensando em outras 500 coisas que eu quero fazer, sabe? Então, provavelmente você também. Então, o cliente é importante aqui. Mas eu não posso me dedicar no cliente 25% do meu tempo, sendo que tem gente que pode ficar 100% olhando para o cliente. Né? No caso aqui, 120%. Então, quanto mais você abrir mão, melhor. Né? E aí você tem que delegar e olhar o resultado das entregas, acompanhar os resultados e não a faseção. Sim. É um desafio, é um super desafio. Então, assim, resumidamente, pessoal, as dicas do Júlio, abra mão do seu negócio. Vamos continuar com mais algumas dicas ali especiais de Júlio aqui. Abra mão do seu negócio. Contrate alguém, deixe Contrate alguém. Eu não falei para você abrir mão, eu falei para você abrir mão do operacional. Operacional, sim, com certeza. Olhe para os números do seu negócio, né, números financeiros, e procure sempre sair do operacional. Tem um monte de gente muito melhor do que a gente, né, fazendo aquilo que a gente faz. Né? E a pessoa ganha menos e muito mais focado naquilo. E aí você vai se... tem uma outra frase muito boa, né? Se você trabalha no seu negócio, quem trabalha para o seu negócio? Né? Se você está na operação, quem está na direção? A gente se perde muito nisso. Meu, que legal, cara. Que legal. Eu vi um vídeo, inclusive, Júlio, muito disso. Até um vídeo engraçado. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é assim, quando o líder deixa a parte mais estratégica e vai para o operacional, né? Basicamente, o cara bota a câmera para filmar assim no barco, deixa filmando, o amigo dele tá lá nas cordas, lá atrás, tal, deixa filmando, vai lá e vai embora, e vai com as cordas também. Aí o barco fica sozinho, tipo, abandonadão, e os dois lá, sabe, no operacional. Eu acho que meio que isso, sabe? É isso mesmo. O líder, de fato, ele tem que gerenciar as pessoas e não o operacional. É um puta desafio. É difícil mesmo. Cara. É difícil. Isso é um desafio. Júlio, a gente recebeu aqui, a gente tá com bastante pergunta, o pessoal tá mandando por aqui. Eu vou começar a subir alguma delas, tá? Para a gente já ir respondendo e conversando um pouquinho. Podem ir mandando as perguntas aí pro Júlio, que ele vai respondendo, gente. Se eu souber, eu respondo. Se ele souber, ele responde. Olha, tem pergunta legal aqui.
Mas então, vamos lá, vamos ver essa primeira aqui. Como era empreender no Brasil há 20 anos atrás? É muito aquilo que eu falei, cara, acho que não tinha computador para rodar o Photoshop, cara. Então, ó, ODS para facilitar a captação. na verdade, assim, ó, a gente... Então, como começou a minha história, né? Então, não é bem a 20, a 120 em 13 anos, né? Mas aí eu trabalhava numa empresa, né? A JB Tecidos, que é nosso cliente até hoje. E aí, lá nessa JB, eu cuidava de um software eu criei um software que cuidava da administração das lojas dele. E eu falei lá pro Jefferson, que era o dono, ainda é o dono, né? Vamos ir para a internet, vamos abrir uma loja na internet, assim, assim, assim. E eu trabalhei lá há 10 anos, em 10 anos eu trabalhei lá. Ele falou, cara, vamos. E a internet estava chegando, então não tinha nenhuma loja de e-commerce no Brasil ainda, eram muito poucos. Imagina. Era a época, o buscador maior do Brasil era o KD, imagina, sabe o KD? Ah, meu, mentira, eu sei. Tinha uma propaganda na época do BOL, né? Todo brasileiro merece um e-mail, uma coisa assim, sabe? Meu Deus do céu! Então, eu sou dessa época aí. Aí ele falou assim, vamos aí, vamos fazer o e-commerce, sempre quis vender online, como vai ser? Aí, na época, eu fiz um orçamento, né, para fazer uma loja simples, custava 120 mil reais, mais ou menos. Aí o Jefferson, que é meu primo, ele falou assim... Tudo no digital para fazer 120 mil reais no digital para fazer a loja. A loja. Ele falou, mas imagina isso há 15, 16 anos atrás. Imagina você chegando pro seu chefe falando assim, ó, 120 mil pra gente investir aqui. Aí ele falou, nem fudendo, nem a pau. Nem a pau. Nem fudendo. Nem a pau. Daí eu falei, pessoal, só que era uma coisa que eu acreditava muito, sabe? Aí eu falei pra ele, então vamos fazer o seguinte. Na época eu ganhava pra cacete, eu ganhava maior grana na época lá nessa loja, né? E aí eu falei assim, a gente vai junto nessa empreitada e a gente divide os custos meio a meio. E aí de tudo que vender, enquanto a loja estiver aberta, você me dá uma comissão. Aí ele falou, se for assim, beleza, então eu pago 60 mil, você paga 60 mil, vamos aí. Mentira, Júlio, que você colocou 60 mil nisso, cara. Não, coloquei mais até. Nem fodendo, nem coloquei mais ainda. Aí, mas o que aconteceu, né? Só que no começo, e na época, assim, nessa empresa, eu ganhava mais ou menos, há uns 15 anos, 16 anos atrás, eu ganhava uns 10 mil reais de salário. Ah, né? Nem a pau, meu. Ganhava uma grana. Eu ganhava uma grana. E aí você vem na maior humildade dizer que não é milionário. 15 anos atrás ganha 10 mil, Júlio? Por favor, Júlio. Não, ganhar uma coisa, guardar é outra, né? Não guarda nada. Aí é verdade. Mais você ganha, mais você gasta. Então, aí o que aconteceu? Eu achava, né? Olha que doideira que era a minha cabeça, assim. Aliás, demorou muito para minha cabeça entrar no eixo. Às vezes ela ainda sai do eixo, assim. Aí eu achava tá tudo bem, beleza. Eu achava que eu fazendo o meu trabalho na empresa, eu ia assumir essa parte da loja online, do e-commerce, e ia fazer o meu trabalho e mais a questão da loja. No segundo dia que a gente topou lá, foi lá na empresa, até era a WX7 a empresa. No segundo dia eu falei, cara, fodeu, a gente não vai dar conta. 5 mil produtos para tirar foto, cadastrar, escrever descritivo, forma de pagamento. E isso há 15 anos atrás, eu quero frisar novamente isso. Há 15 anos atrás. Eu falei, Jefferson, eu não vou dar conta de fazer os dois, a loja e o meu trabalho aqui. Aí ele falou assim, mas a gente já pagou 15 mil, e aí? Eu falei, Jefferson, então você me manda embora e eu vou ficar só com o e-commerce, beleza? Aí ele olhou assim, vou te mandar embora, mas e o seu trabalho? Não, eu falei assim, eu treino alguém, fica no meu lugar e eu vou embora, beleza? Para cuidar do seu e-commerce. Aí ele falou assim, e o dinheiro? Eu falei, depois a gente resolve o dinheiro. Aí beleza, aí o plano era só esse. O plano era esse a princípio. Sabe o plano do Homem de Ferro? Ataque. Esse era o plano. Perfeito, né? Tudo pra dar certo. Aí eu treinei um cara para ficar no meu lugar durante 40 dias e a gente foi desenvolvendo a loja. Aí chegou no último dia, eu falei, Jefferson, hoje é o último dia, vai embora, não venho mais trabalhar para a gente cuidar do e-commerce, né? Aí o cara falou assim, Júlio, quanto você ganha aqui hoje, né? Eu falei, quase 10 mil e pouco. Aí ele falou assim, então vai para casa e eu continuo te pagando o mesmo dinheiro que você recebe aqui, mas para você cuidar do nosso negócio. Olha que incrível. Cara, mas tipo incrível. Assim... Aí, cara, não. Que é esse, meu? Sempre tem uns caras que são fodas na nossa vida. Mas, né?
Então, aí foi incrível. Aí, tipo assim, aí a 120 surgiu daí. Esse primeiro cliente veio com dinheiro que eu já ganhava. E aí eu precisei do primeira pessoa para trabalhar aqui, entendeu? E aí veio E eu aí, mais como é uma que foi pessoa. esse processo? Aí veio eu e mais uma pessoa, a gente foi aprendendo, e aí só que a gente fazia de tudo. Tirava foto, cadastrava produto, tratava foto. Só que aí não dava conta, eu e essa pessoa. Aí contratou mais um. E aí teve uma época que a gente chegou com 40, depois com 20, aí vai ajustando, é normal. É real. A gente passou também aqui, e é algo muito legal que eu acho que, até falando nessa quantidade de pessoas, né, Júlio? Eu teve uma época para você entender, né? Falhas que a gente vai cometendo, e enfim. A gente chegou a atender uma vez em torno de 38 clientes simultaneamente, e eu tinha 12 pessoas trabalhando comigo. Foi quando eu quase quebrei a primeira vez, Júlio. Mas quebrar é Quase legal. quebrei. Não, Quebrar é quase bom. quebrei legal a primeira vez. Assim, meu, pensa só, 12 candango. Eu tinha 38 clientes que me pagavam tipo quinhentão, a conta não fechava. A conta não fechava. Aí o circo foi fechando para mim. Falei, putz, o que eu vou fazer? Na minha mentalidade, e essa é a coisa mais banal que a gente acredita, é que mais pessoas vão gerar mais resultados, né? Mas na verdade eu acho que até um pouquinho ao contrário, as pessoas certas vão gerar mais resultados, né? Talvez Sim. não tanta quantidade. E aí o que eu falei, cara, será que e eu lembro que meu amigo falava assim para mim, a gente tem um mentor aqui na agência, um investidor que ele trabalha como mentor também, ele falava, dá para fazer em 3 pessoas. Eu falava, cara, sai daqui. Não dá para atender 38 clientes com 3 pessoas. Eu tava doente, eu vou me matar de trabalhar. E aí, vieram várias situações e Júlio, chegou o dia que eu, mais o Pedro, mais a Gabi, a gente atende em torno de 30 clientes hoje simultaneamente. E dá para atender. E o processo funciona tão melhor, sabe? Porque parece que a gente está com as pessoas certas e que sabem o que fazer, né? Então, acho que isso é muito importante. O desafio mesmo assim, é você equalizar um bom time, né? O maior desafio da humanidade é ter um bom time, né? Inclusive, Sim. só falando na época do time, né? A seleção brasileira precisa de um bom time. Então, montar esse bom time é um super desafio. E aí, Nossa. ainda mais a gente hoje do digital, né? Qual que vai ser o diferencial da sua empresa? Qual vai ser a sua história, o seu sonho que as pessoas vão querer ficar junto com você? Né? Então, isso também é um super desafio. Mas olhando para o fluxo de Real. caixa, você tem que todo dia olhar o fluxo de caixa. Todo dia. Né? Então, assim, quanto que você vende, quanto que você paga de conta, quanto que vai sobrar. Ficou negativo 3 meses, você vai quebrar. Então, se está negativo, tome decisões, mesmo que vai doer o seu coração, sabe? Vai doer o coração. Sim. Meu, beleza, mas é Realmente, importante. e dói, meu. Tipo assim, e dói não só o fato de você estar demitindo pessoas, mas Caí? Eu caí? Não. Não, acho que foi a Priscila que eu também achei que eu que tinha caído, na verdade. Depois ela ficou travada. É engraçado, sempre fica travado numa coisa estranha, numa cara estranha, né? É Sim. muito doido. Uma dúvida que eu até tenho é, a gente está falando muito sobre time, sobre pessoas. Você já passou muito por esse processo? No começo era você que contratava esse time, essas pessoas, para estar do seu Ainda é, lado? ainda é, Até hoje? até hoje. Então, como que você faz para encontrar as pessoas certas? Porque uma coisa que eu consigo perceber, que eu e a Primo passou muito, e a Pri principalmente, antes da minha chegada, é encontrar as pessoas certas. Cara, eu acredito muito, eu não sei se é um defeito meu, tá? Ou uma qualidade. Eu contrato muito a pessoa e treino a habilidade. Então, eu acho que você, se faz parte do seu time, você precisa gostar da pessoa. É claro que a pessoa precisa ser minimamente capaz de fazer aquilo que ela foi contratada. Mas se passou por 3 meses, você percebeu que não vai, manda embora, beleza. Mas eu primeiro, a minha visão, primeiro você contrata a pessoa e depois treina a habilidade. Né? Avalia o comportamento, avalia o comprometimento com entrega. Né? Então, Então, às vezes essa parte de comprometimento, de qualidade, é mais importante em si do que o próprio processo da pessoa, assim, do próprio trabalho que ela vai entregar para você. Porque
as técnicas você realmente treina ela. Então, o que vai levar ali naquele primeiro momento é a personalidade da pessoa e o comprometimento com ela, com o Porque assim, trabalho em si. não existe pessoa perfeita, sabe? Não existe. E quanto melhor for a pessoa no comportamento, mais rápido ela vai aprender. É claro, assim, que aqui as pessoas ganham bem aqui na 120, né? Então, assim, a gente tem o nosso gestor de tráfego ganha quase 10 mil. Né? Hoje ele sofreu um downgrade por causa do fluxo de caixa. Mas assim, eu acredito que se você pagar bem, as pessoas elas vêm mais prontas. Mas você primeiro precisa gostar da pessoa, sabe? Você precisa gostar da pessoa, tem que ter afinidade daquilo que do que a pessoa acredita, do jeito que ela pensa, naquilo que ela gosta. Porque assim, a empresa está indo para, sei lá, para Miami. Se o cara quiser ir para a África do Sul, é outro caminho. Então precisa ter uma convergência mínima de ideias. Se você tem uma visão e a pessoa tem outra, não serve para estar no seu time. Certo? Você precisa estar casado com as ideias, né? Exatamente, é muito mais. Inclusive, os nossos clientes hoje, eles estão muito mais focados na nossa visão de negócio, de crescimento, tem uma afinidade de ideias do que antigamente. Né? Então isso é bem legal de falar. Mas hoje eu ainda contrato, eu sei também que é um erro, mas a gente não contrata 20 pessoas por ano, a gente contrata 2 ou 3, então beleza. Então é mais fácil. Uma pergunta que é até uma pergunta pessoal mesmo. Quando você vai contratar uma pessoa, o que você olha? Se ela tem alguma graduação, pós-graduação, ou se ela simplesmente tem um curso técnico, Não, eu não experiência? olho nada disso. Não olho nada disso. Eu não, tipo assim, eu acredito que no nosso mercado de marketing não precisa de graduação. Não precisa. Pode me Porque a gente fuzilar tá, aqui. a gente Pode me estava tendo um Aí, assunto, né, agora sobre sim. computação gráfica, design gráfico. Aí eu sempre me questionei, mas a maioria dos designers top que eu conheço não possui graduação. São simplesmente designers que foram aprender com o YouTube, lendo, aprendendo. E são designers fodas. Então, Então, eu acredito muito no autodidata mesmo, que eu sou muito autodidata, né? Eu aprendi a falar inglês sem ir na escola, aprendi Eu sozinho. também. Eu sozinho. também. Então, E posterior a aprender um pouquinho do inglês, aí que eu comecei o curso de letra, sabe? Depois de aprender um pouquinho a falar inglês. então, aí o que eu olho, né? Eu não olho formação, eu não olho se o cara tem pós-graduação, não olho nada. Eu olho, se for no caso de designer, o portfólio. Deixa eu ver os seus últimos 5, 6 trabalhos. Era uma Aí dica muito importante do Júlio. Eu Portfólio, olho, gente. eu olho os trabalhos. Aí uma coisa que eu também olho, né? Então, tipo assim, vamos contratar um web designer, por exemplo, né? Cara, deixa eu ver a sua rede social. Na sua rede social Legal. aparece você bebendo na balada. O que aparece? Ou aparece você compartilhando conteúdo? Você compartilha conteúdo útil, né? Então eu olho isso. E aí, se eu tiver alguma dúvida, me dá o telefone do seu ex-chefe que eu quero conversar com ele. Nossa, bem estilo Perfeito. antigo, né, Júlio? Mas é bom Não, pegar uns insights, Pri. não, então, porque assim, Você vê? a questão do ex-chefe, né? Por que, principalmente assim, como que a pessoa saiu do antigo emprego, Sim. né? Então, assim, Meu, sim. tem muito a ver, assim, sabe, com a dignidade que você saiu. Você deixou a porta aberta ou Isso, mandou um legal. foda-se pro dono? Você pode não estar gostando do emprego, beleza? Eu não gosto de trabalhar aqui. Ó, Júlia, eu não quero mais trabalhar aqui, eu tô avisando hoje, daqui 30 dias eu não tô mais com você, beleza? E aí tá tudo bem. Júlia, o trampo que tá vindo, eu não tô gostando, arrumei uma oferta melhor, o que você precisa para eu sair? A gente, e eu quando mando alguém embora também, cara, é o seguinte, eu esperava mais o seu trabalho, não é nada pessoal, nunca é pessoal, é sempre sobre o trabalho. Eu queria que o seu Sim. trabalho fosse entregue dessa forma, a gente conversou algumas vezes, não conseguiu se alinhar, sinto muito, tô te avisando hoje, tô te dando um aviso de 30 dias. Isso é Então, uma malícia muito legal, sabe, Júlio? É estudar o histórico de quem você traz para o seu lado. O pessoal fala assim: você não coloca qualquer um na sua casa, né? Você não bota qualquer um na sua casa, mas eu acho que você também não bota qualquer um na sua empresa, né? E, meu, exatamente.
Eu já cometi, nossa, Júlio, todos os erros que você imaginar que eu posso ter cometido como empreendedor, eu cometi. Estamos caminhando aí, entendeu? A gente vai melhorando, estamos aí no mercado, mas é muita porrada mesmo, sabe? Mas de contratar pessoas que ao invés de agregar, né, vem e acaba até piorando a situação, né? E aí eu até me pergunto, sabe, Júlio, até algo legal da gente compartilhar. Pri, eu prefiro pegar assim no sentido de trazer, né, para trabalhar com a gente, alguém que não tem tanta experiência, que não tem tanto vício de outros lugares, e pessoas que eu consiga treinar um pouquinho mais. Porque daí, geralmente, tem gente que já vem com 1001 vícios, já vem com 1001 hábitos que são difíceis de cortar, e daí entra em questão comportamental, de problemas comportamentais, e aí vai acarretando, né? E vai quebrando totalmente o clima de trabalhar junto, né? Meu, depende muito do qual é a função que a pessoa vai exercer, né? Mas não existe pessoa pronta, não existe, né? A pessoa que faz, vamos pensar, a pessoa que faz landing page. Aqui a gente tem um método de criar uma landing page, tem uma metodologia própria da 120. Ninguém no mercado conhece o nosso método, mas a pessoa precisa entender um pouco sobre copy, ela precisa entender sobre usar o Photoshop ou usar o Figma, né? Entregar a landing page no XD pro dev programar, ou ela já pode entregar direto no WordPress, depende muito. Mas então o que eu acredito, assim, questões comportamentais são mais valiosas do que as questões técnicas. Mas depende do momento que você está contratando e qual a sua pressa ou urgência de entrega. Depende muito. Né? Eu vou dar um exemplo sobre comportamentos. Né? Eu, Júlio Bessa, não aceito nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo. Pessoas e a gente é um país ainda muito preconceituoso contra gay, contra lésbica, contra negros, sabe? Meu, ou mesmo como religião, a pessoa é um bandista, a pessoa olha torta, assim, sabe? É real. Então, para mim, esse tipo de coisa não faz sentido. Sabe? Então, assim, se a pessoa vai vir para 120, ela não pode nem pensar, sabe, em fazer uma frase ou alguma piada sobre preconceito sobre a outra pessoa. É um tipo aí, de... ó, sigam a 120, ó, inclusão, isso aí, hein, Júlio? Então, Ô, Pedro, já até coloca o arroba aqui deles ali, ó, já coloca para aparecer aqui. Sigam a 120, gente, lembrando, Júlio, criador, fundador da 120, sigam lá. Júlio, só trazendo aqui, tô amando os conteúdos que você tá criando em vídeo lá no Instagram de vocês, bastante carrossel educativo, então sigam lá. Pê, coloca aqui a barrinha rolando, o pessoal já acompanhar e entender do que o Júlio está falando, né? Não, então, e aí em relação a esse comportamento de preconceito né? É um. Né? Outro comportamento que eu não aceito é a falta de compromisso com a entrega. Né? Então, se a gente combinou que você vai me entregar 3 posts de Instagram, segunda-feira, meia-noite, por favor, cumpra o combinado. Né? E se deu algum problema, que pode acontecer problemas, avise com antecedência. Então, assim, uma falha muito normal do mercado é não cumprir os combinados. Se vai dar alguma pane nos combinados, avisa. E tem gente que caga. Então... o problema ali, além o não cumprir os combinados, eu acho que é até a consequência. O problema é a promessa, é a gente prometer aquilo que não dá. Eu acho que não entregar, daí é a consequência de não ter prometido. O real problema é que eu acho que quando a gente está ou em um negócio, algum assim, sentimento de êxtase, ou um sentimento de tristeza, ou um sentimento muito complexo, a gente às vezes promete algumas coisas e aí, na hora que vai ver, não dá, não tenho capacidade para entregar isso. E isso até com o cliente, né, Júlio? Tipo, quantas vezes? Então, uma vez pode acontecer, sabe? Uma vez. Mas toda hora é muito ruim, não serve. A pessoa não serve. Uma coisa que eu também falo muito aqui, é muito normal a gente errar, beleza? Mas vamos errar um erro novo por vez. Não ficar repetindo os mesmos erros.
Tanta cagada incrível para a gente cometer, a gente vai ficar repetindo os erros. Vamos errar diferente. Então, em alguma outra coisa, né? Legal. O Bill Gates fala, né, que eu espero que você tenha na sua empresa pessoas que cometam erros, mas erros novos, né? Porque assim, ficar errando a mesma coisa significa que não está aprendendo. E que a empresa não está evoluindo, né, Júlio? Eu acho que. Então assim, errar faz parte de todo o processo, né? E aí, né, a gente estava falando sobre a promessa, aprenda a prometer menos e entregar mais, sabe? Então, prometa o básico. Supere a expectativa, né? Exatamente. Eu tenho um amigo, chama Bruno Silva, ele é da Suporte TI, né? E ele falou uma coisa muito legal, assim, que as empresas que são foda de verdade, assim, elas são boas em várias caixinhas do básico. Então, assim, vamos no Outback, né? A caixinha do atendimento, Outback é foda. A caixinha da limpeza, Outback é foda. A caixinha da fila de espera, Outback é foda. A caixinha da comida, então são várias caixinhas. Então, e o legal é a experiência, né, Júlia? Até eu sempre dou esse exemplo, sabe? Tipo assim, aí em São Paulo, você vai saber melhor que eu, mas às vezes quando a gente vai, aqui em Cornélia a gente não tem o Starbucks, mas quando a gente vai para cidades próximas ali, Londrina, Curitiba, eu sempre prefiro ir no Starbucks, né? E aí a minha mãe sempre pergunta assim para mim, Priscila, mas por que você vai pagar R$20 num negocinho, num cafezinho? Você pode ir ali na esquina e tomar por R$2 o mesmo café. Ponto, é aí que entra. É a experiência. É a experiência. Você pode vender, às vezes, até o mesmo produto, mas é a experiência de eu chegar no Starbucks, de eu poder postar uma foto, de eu poder comentar que eu tô ali e das pessoas saberem que é um lugar legal de se frequentar, entendeu? Eu acho que a gente prefere até pagar mais caro, mas ter a experiência mais completa, né? Então, isso também é um ponto importante, que quando a experiência é boa, o preço não importa. Então, assim, uma coisa que eu posso falar, se você está perdendo muito cliente por conta do preço, é porque a sua experiência de venda está ruim. Então, melhora, inclusive, a experiência de venda que você pode cobrar mais caro. Né? Mais caro não, melhor, né? Então, aumentar o ticket, né? Foca na experiência de venda. Então, e a gente vive hoje a era da experiência. E quem tiver uma experiência melhor vai cobrar cada vez melhor, né? A Disney é um exemplo. A Disney acabou de mudar os valores do ingresso para mais, né? Cada ingresso por dia custa R$650. Você vai lá. E aí eu te pergunto, alguém deixou de ir na Disney por causa disso? Exatamente. Cadê a crise? Né? Não existe crise. A Disney vai falir por causa disso, né? Não vai, entendeu? Porque é uma puta experiência, é um sonho. Então, assim, quanto e melhor a gente até vê, tem um livro que chama O Jeito Disney de encantar o cliente. Esse livro ele conta muito sobre isso, sobre como a Disney é fenomenal na arte de encantar, na arte da excelência, né? Como que os caras são bons nisso. Legal. Da Disney tem uma história muito boa do faxineiro que trocou o sorvete. Você já sabe dessa história? Tinha uma criança de mais ou menos uns 6 anos e ela estava com sorvete assim, e aí veio um passarinho e comeu o sorvete da criança. Sabe? O passarinho passou voando e pegou o sorvete. Aí um faxineiro da Disney pegou a criança, a família, levou até a casinha lá de sorvete e trocou o sorvete da criança. Né? E aí a questão assim, qual é o poder que você dá para o seu funcionário para ele fazer o que ele quiser para ajudar o cliente? Então, na Disney, todos os funcionários são muito empoderados. Né? Eles têm o poder de ajudar o cliente. Então, isso também faz muito sentido para a gente. Qual é o poder que você dá para os seus colaboradores para eles fazerem dentro do orçamento aquilo que eles podem ajudar o cliente? Sim, de fato, é um outro assunto enorme. E aí eu já ia até entrar, já puxar, quem sabe, um próximo tema, mas é a questão de valores, né, Júlio? Por exemplo, vejo 1001 empresas que falam, somos uma empresa que apoia, por exemplo, protagonismo, sabe? Apoiamos o protagonismo. Aí você vai ver o colaborador não pode dar uma ideia que o menino já é esculachado
Entendeu? absurdo, Então, a né? importância, eu deixo aqui até, a importância de ter esses valores, não só na fala, mas na prática também, sabe? Hoje o Pedro trampa comigo, e eu falo, o Pedro e eu ali, a gente é imparável, sabe? Num negócio, e é um cara que dá ideia, mas é porque eu abri para isso de fato, não só falei que abriria, né? Porque tem muito disso, eu vejo que muitos colaboradores, Júlio, pessoas incríveis, tipo, que fazem um trampo muito bom, extremamente desmotivadas por conta disso, sabe? A empresa fala, não, a gente pode falar, protagonismo, o cara fala uma coisa, já assina a carta de demissão no mesmo dia, É um entendeu? absurdo. Então, Não é? então, assim, uma coisa que é importante em relação aos valores, né, que os valores sejam vividos e não impressos na parede, né? Isso. E os valores da empresa precisam fazer sentido para quem está lá, né? Por exemplo, uma empresa que fala que é protagonista de verdade, né? Aqui você é protagonista, mas tem gente que não se sente protagonista, não deveria estar lá. Tá tudo Sim. bem, entendeu? E tá tudo, é isso, e tá tudo bem, Tá mas tudo bem. não adianta forçar a situação, né? Não força, né? E aí eu vi uma entrevista no LinkedIn hoje, né, Uhum. sobre uma empresa que estava forçando as pessoas a não serem tímidas. Porra, mas tem gente que é tímida. Não Cara, força. que Não é força. verdade. Não força as pessoas a falarem em público se as pessoas não querem, entendeu? É É um, isso é um mesmo. Legal. assombro com as pessoas. Tá fazendo mal, sabe? É um absurdo, É, isso é né? verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E uma Legal. coisa também que eu queria falar para as pessoas, assim, aonde você trabalha não é um lugar que você tá com o seu coração, você não deveria ficar. Não, sabe assim, a Você não gente deve acredita no estar. projeto. Exatamente. Você não pode ficar por obrigação em lugar nenhum, sabe? Nem. Opa, peraí, só um minutinho. Nem em casa de parente, nem almoço de mãe, sabe? Se você acha que lá é uma obrigação, não vá, sabe? Dá uma passada e Sim. vai embora. Você tem que. E por mais que seja um lugar que, todo mundo fala, que foda, tipo uma Google da vida, vou trampar na Google, às vezes a Google pode ser uma empresa que eu não me sinto bem, entendeu? E tá tudo bem, E tá sabe? tudo Não que é uma bem. empresa ruim, mas eu me sinto mal lá, sabe? Então, e não tem nada a ver, sabe, com a empresa ser boa ou ser ruim. Não tem. É, isso É, mesmo. é a forma que você se sente, porque tem algumas empresas que estão Isso. indo para Miami, mas eu quero ir para a África do Sul. É outro É. caminho, beleza, sabe? Sim. Então, É muito legal explorar isso, né? Tem bastante gente assistindo aqui a gente. Acredito que pessoas que trabalham aí, eu acho que né, nada paga, nada, e é real isso, nada paga o desgaste que fica depois disso, né, Júlio? Tipo, o desgaste emocional, o desgaste físico, mental, assim, é um combo que regaça com a nossa cabeça, né, Júlio? tem até a frase, né? Nenhum CNPJ vale o seu CPF, né? É verdade É, isso mesmo, né? E isso aí, tipo mesmo. assim, e ainda mais, igual ele falou, o Pedro falou, que, meu, se você não acredita, é pior ainda, né? Eu Nossa, vejo lugares que, então, os líderes falam uma coisa, a empresa fala outra coisa e o cara quer outra coisa. Puta que pariu, sim, nada anda, é tudo, isso é verdade. e é tudo muito forçado. Então, se o seu coração não É muito forçado, real. fique aonde o seu coração pediu para você ficar, sabe? E aí, Sim, e quando você sai, então a gente vive a era hoje, né? A era do burnout, né? Existe pessoas morrendo de ansiedade, as pessoas com muito burnout. É sim. principalmente por não acreditar na causa da empresa. Não é sobre trabalhar muito, E é é até sobre não legal, acreditar. É sobre não é até acreditar. legal, sabe? Uma vez eu li, não me recordo, poxa, não me recordo aonde, mas assim, as pessoas, quando elas sentem um fator empático com a causa, elas automaticamente se engajam mais com aquilo, sabe? Então, se você está com colaboradores aí, né, que não estão engajados, tem alguma coisa muito errada por trás, não só das tarefas que você está colocando, mas sim de toda a questão de valores, toda a questão de cultura, e aí vai ter que olhar para tudo, né? Desde da forma que você redigiu o contrato até a forma que você fala, que você trouxe um feedback, sabe? Eu acho que é importante pontuar isso. Mais perguntas, Pedro? Coloca as perguntas aí pro Júlio, Sim. Pedro. Inclusive tem até uma pergunta que eu tinha separado ela aqui que o pessoal tá flodando.
é se o mercado de marketing está saturado. Se Não, isso está querendo ou não fazer não, a vida útil das não, empresas não. diminuir. Nada está saturado. Se você for bom em alguma coisa, você não vai encontrar saturação de nada, para nada, em nenhum segmento. Se você hoje jogar bola e se for melhor que o Neymar, você vai para a seleção, acabou. Então, Se tá assim, saturado, porque porque não é todo mundo que tá milionário, né, Júlio? Eu pergunto. Se tá saturado, né? Se tá todo mundo fazendo um negócio ali e tá funcionando, por que não tá todo mundo milionário? então, não existe saturação de nada, né? As pessoas ruins, os medíocres, né? Eles acham que o mercado está saturado porque eles vivem na média de baixo. Se você de fato for bom em alguma coisa, não existe saturação. Eu duvido hoje. Existe mercado mais disputado que o mercado da música? Eu duvido se aparecer um músico foda hoje, eles não despontam no Grammy. A Anitta apareceu da onde? Da favela. E ganhou o Grammy. Ah, mas o mercado da música está saturado. Como? Existe Isso. mercado mais disputado do que o. Nossa, real, meu. Agora você deu um exemplo, o mercado da música. É. E outra, assim, o que é tá saturado, né, Júlio? Porque, assim, eu vejo que existem nichos. Por exemplo, é a mesma coisa que eu falar que lanchonete está saturada, entendeu? Cada pessoa come um tipo de lanche específico. E Sim. cada pessoa consome um tipo de produto específico. Por exemplo, a pessoa vai na sua agência, algo que ela quer mais relacionado à parte de ADS, à parte de site, etc. Agora vem falar comigo, é o Facebook, é mais a parte de edição, etc. e tal. Então, eu acho muito difícil estar saturado 8 bilhões de pessoas. É porque quando a gente pergunta se algo está saturado, a gente pensa assim, está saturado na minha cidade, né? Na minha cidade, no meu convívio. Mas não Saturado. tá, não tá. Para essa pessoa que perguntou que está saturado, né? Pergunta para ela se ela sabe o nome de 3 pedreiros, o nome de três ajudantes geral, o nome de 3 faxineiras de cor, de 3 músicos de boate. Não, a gente não sabe. A É gente não verdade. sabe. O que acontece é que a gente vive numa bolha, que a gente tem o péssimo hábito de seguir os concorrentes. Aí o que acontece? A gente acha que todo mundo está vendo aquele monte de coisa de marketing que a gente vê. Abre mão do Instagram de seguir a concorrência por um mês. Você vai ver. Isso. Ninguém sabe nada de marketing, ninguém. Nem de marketing, nem de nada, sabe? Então, nada está saturado, nada. Sim, legal. Na minha visão. Perfeito. Na minha visão também, eu acho que assim, gente, muito longe, mas tá assim, tão longe de estar saturado que é doideira. Mas Não, o enfim, eu vi que tem muita gente comentando aqui, ó. Antônio Carlos Bessa apareceu É aqui, meu Luiz irmão, é meu irmão. Heitor, seu irmão? E É meu aí, irmão. irmão do Júlio, beleza? A Beleza. Kátia, pessoal, a gente queria agradecer. Júlio, a gente passou aqui 1h08, desculpa, mas é que, Não, tava legal. se você quiser continuar, eu tô de boa, sabe? Tava muito legal o bate-papo. O que eu gostaria de dizer, pessoal? Júlio, obrigado pelo seu tempo, por Conte conversar comigo. com a gente. Eu tive o prazer de estar em um projeto com o Júlio. Infelizmente, a gente não conseguiu trocar muita figurinha, mas desde o dia que você sentou lá, eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa com esse cara. Ele tem aí 20 anos, ele tem uma agência que funciona. Eu estava abrindo a agência ainda, você lembra? Lembro. Eu estava abrindo a agência quando a gente se conheceu. Eu falei, um dia eu vou trocar ideia com esse cara. Então, obrigado, tá? Sigam o Júlio, sigam o Pedro. Pedro, obrigado pela sua participação. Você deu o seu tempinho aí para participar aqui comigo, tá? E vocês que ficaram aqui até agora, no próximo mês, dezembro, a gente vai trazer mais pessoas aqui para o podcast. Não sei se será tão especial quanto a presença do nosso grande amigo Júlio, mas traremos com muito carinho para vocês, tá bom? Uma boa noite, rumo ao Hexa, Júlio, vai que é nossa, se é Hexa, se Deus quiser, tá? Obrigado, pessoal, um abraço, Júlio, obrigado de novo. Tchau, tchau, conte comigo. Tchau. Falou, Valeu, tchau, gente.